do próprio notebook, sabe? É igual a Lan House, aí tem aqui um computador com tudo isso. Ah, Aí sim. Olá, criatura falante! Seja bem-vindo aqui para mais um vídeo no canal Inventa Línguas. E esse aqui é um vídeo especial porque a gente vai começar agora uma lista de reprodução especialíssima. Temos aqui dois convidados que vão estar presentes em mais vídeos aqui do canal, né? É uma proposta diferente aqui para o Inventa Línguas, um bate-papo que a gente pretende fazer muitas vezes. E vou apresentar logo os nossos convidados, né? Ricardo Yamashita. Aliás, eu vou deixar eles se apresentarem, né? Ricardo Yamashita e o professor Paulo Duque. Quem quer falar primeiro aí? pode ser o Ricardo. Ricardo. Então, beleza. Gente, então boa tarde aí, boa noite, bom dia, não sei o horário que vocês vão estar vendo, né? Mas eu queria deixar aqui minhas saudações, dizer que é um prazer participar aqui do canal do nosso amigo Marcos aqui, figuraça. E, bom, para me apresentar é meio ruim, que eu não sou muito bom em fazer esses negócios, não. Mas, de um modo geral, posso dizer assim, que eu gosto de discutir coisas sobre a área de humanas, né? De um modo geral, de uma forma mais ampla, né? Eu estou vendo até que a luz baixou aí no duto, é o iluminado, né? Literalmente. Mas e eu gostaria assim de discutir muito sobre essas questões da área de humanas. Eu acho que de um modo geral. E o legal é que se a gente parar para pensar, a área de humanas ela abrange tudo que envolve a nossa sociedade, né? De uma grande perspectiva. Bom, a minha formação específica, eu sou formado em letras, né? E gosto de pesquisar coisas na área de linguística, juntamente com esses dois senhores aqui presentes. A gente pesquisa coisa em linguística, né? Linguística cognitiva. Agora a gente está na cognição, inclusive tem o canal também, né? O pessoal também já pode já aproveitar para começar a curtir. A gente sempre tem eventos, Eu vou deixar sempre aqui realizando o pesquisas. link aqui para a galera ir lá. Show de bola, Marcos. E, de um modo geral, é isso, gente. Eu acho que a gente vai criar grandes discussões aqui, realmente. E a ideia da gente é fazer uma discussão extremamente aberta mesmo. No começo a pessoa tá nervoso, né? Primeiro vídeo é assim. Esqueci de falar o Faz nome parte. da lista de reprodução, vai chamar O Povo Quer Saber. É uma coisa bem geral, né? O povo quer O saber. povo quer O saber. povo. Não é o, não é o povo, não, é É o o, povo. o É, povo. O povo quer saber. é porque o povo quer saber já é um jargão de um cara da TV das Não, antigas aí, né? já tá muito batido, é o povo. No nosso caso é o povo, Aquele né? povo que adivinhava as coisas, né? O resultado da Copa do Mundo, lembra? É, O que que aconteceu com aquele povo, hein? caramba, essa daí É, esse ué. exemplo é cringe, viu? Do Aí, povo, acho que o Marcos nem sabe desse povo, sabe, Marcos? eu sei do povo, eu nem, Do povo da Copa? foi, acho que foi na Copa de 2010, na Copa da África do Sul, né? Que eles adivinharam É, todos os resultados. E era o povo do adivinhão. A pergunta é essa, né? Que O que que o povo vai. tem de você ser perguntava lá, nos acertos daquele povo? né? E o bom que era o povo de um lado e o Mick Jagger do outro, porque o time que o Mick Jagger torcia perdia, né? E o povo acertava pelo outro lado. Aí, agora vamos introduzir o nosso outro candidato, eu ia falar candidato, é época de eleição. Outro convidado. Nós Exato. estamos no The Voice. Não, o que eu tô achando legal é que eu sempre acompanhei o canal do Marcos, né? Eu ficava Sim, assistindo sim. o canal do Marcos Vitor, falei assim, nossa, o cara tem uma ideia legal e tá dentro dessa linha aí que o Ricardo falou, né? Do interesse pelas ciências, pelas Massa. humanidades, filosofia, e porque eu vejo tudo isso no canal do Marcos. Então, é um canal assim Fechou. que tem uma variedade enorme de temas, mas é uma variedade dentro do conjunto de coisas que eu gosto muito. Aí, agora a gente fazendo parte do canal, é muito interessante ver isso, né? Ver isso Perfeito. acontecendo, abrindo essa lista, né, de discussões,
que a gente combinou, né, de ser uma coisa assim bem espontânea mesmo, né, dentro do que a gente lê no dia a dia, muito mais pelo gosto, pelo prazer que a gente tem de estudar e de ler essas coisas, refletir sobre essas situações. E outra coisa legal, que eu acho que esse tipo de discussão ela acaba chegando mais facilmente às pessoas, né? Eu acho que facilita, porque liberta a gente de jargão técnico, né? De ficar usando aquela terminologia que às vezes complica. E a gente pode falar, por exemplo, de coisas extremamente complexas de uma forma assim, bem simples, né? E se ajudando, porque ninguém é obrigado a conhecer tudo, saber de tudo, né? Às vezes chamar atenção, falar assim, mas isso aí que você está falando aí, eu já li que a coisa não é bem assim, não sei o quê. Eu acho que é interessante esse tipo de iniciativa, né? É legal. Eu também, como Ricardo, também sou formado em letras, português e inglês. Depois eu fiz mestrado, doutorado, tudo na área de linguística, em especial voltado para estudos de linguagem e cognição. Então, a gente está no mesmo barco, né? E quando a gente fala em linguagem e cognição, a gente trabalhando dentro de uma particularidade da linguagem e cognição que é bem nova, né? Bem assim, bem recente. E quando a gente começa a trabalhar com coisas assim muito recentes, essa discussão, isso fica na nossa cabeça o tempo todo, né? Será que eu estou fazendo? O que tem de científico? O que não tem? O que é ciência? O que não é? Será que é possível eu, por exemplo, negar alguns dos pressupostos com os quais eu trabalhei a vida toda? Então, querendo ou não, mesmo que a gente não atue diretamente com essa temática, mas essa temática tem perpassado a nossa vida aí muito, né? Às vezes eu mando mensagem, agora não tem nem podido mais, porque esse negócio da pandemia parece que a gente trabalha em dobro, né? Então você não tem tempo, é só dando aula, preparando aula. Mas eu conversava muito com o Marcos e com o Ricardo via WhatsApp, ideias que eu ia tendo assim sobre questão do que é ciência, né? Se é científico, se não é. Então, e a gente começou a pensar nessa ideia, né? Falou assim, vamos fazer alguma coisa assim que a gente faça uma discussão sobre esses temas que a gente discute no WhatsApp. Até algumas pessoas, para quem eu já mostrei as nossas discussões, que eu falei assim, nossa, olha só, parece que eu estou discutindo com o Marcos Victor aqui, ou com o Ricardo, olha que interessante. Sem brincadeira, muitas vezes eu copio aquelas conversas que a gente tem e vou guardando aqui, que pode se tornar um artigo, um texto, de tão bem alinhadas que elas são. Então, aí eu pensei, por que não a gente fazer isso, né? Na forma de vídeo, né? Sendo uma discussão, uma fala espontânea, né? Eu acho que seria legal. Então, eu estou muito animado com esse empreendimento nosso aqui, que, na verdade, a ideia já surgiu há muito tempo, há mais de ano, né, Ricardo e Marcos, que a gente vem pensando nisso. Nós montamos um grupo no WhatsApp para a gente bolar as ideias para montar isso. Eu acho que o grupo já tem mais de ano. E juntar a quantidade de figurinha que tem no grupo já de resenha, pelo amor de Deus, já dá um livro. Essa história do povo quer saber não é nova, não. Isso aí é bem antigo. E surgiu, e muita coisa surgiu assim do formato com o próprio Ricardo, porque o Ricardo tem aquela coisa assim de fazer a coisa mais solta, né? Brincar, de não sei o quê. Aí ele sempre me convidava para fazer palestra, né? Para os alunos dele, né? Para o grupo dele lá. Aí um dia a gente teve a ideia de falar, o Ricardo falou assim, vou fazer uma entrevista com você. Em vez de fazer aquelas apresentações formais que normalmente a gente faz, eu juro que eu fui morrendo de medo, né? Porque a gente se acostuma com aquele padrão acadêmico, né? Que você tem que colocar os slides, né? Você fica preso àquilo. Mas foi um negócio que deu tão certo que agora eu não quero outra vida. Agora, toda vez que o Ricardo me chama, fala, Ricardo, só se for no estilo povo quer saber. Porque, gente, é muito bom, as pessoas participam bastante, é um troço dinâmico, né? Que vai se acontecendo. Aí o Ricardo conversa comigo, ele fala, eu também. Nossa, é muito legal. Eu acho que é um estilo que tem tudo para dar certo, esse estilo aí que a gente está começando a bolar aqui. Né? Show de bola. Já falei muito. Pois muito bem, o professor Paulo Duque falou aí, né, da origem aqui do povo, quer saber, e agora eu já vou colocar no ar, né, as possibilidades de novos vídeos, novas discussões, como é o povo quer saber. Aí nós queremos saber o que o povo, vocês aí estão interessados em discutir, né? Esse primeiro vídeo aqui, né, de hoje, como vocês já devem ter visto aí no título do vídeo, né, vai ser sobre as nossas vidas, o que está acontecendo, né, durante essa pandemia, o que rolou, o que a gente anda fazendo, como é que em que pé anda os nossos estudos, né?
muita tensão, muita coisa acontecendo. E os próximos vídeos a gente vai fazer um pouco baseado assim dos nossos interesses e também no que vocês estão interessados. Então coloquem aí nos comentários, o pessoal do Inventa Línguas aqui normalmente eles participam bastante quando eu participo também, né? Eu vou pedir desculpa aí pelo meu desaparecimento temporário, que acontece muito. Mas é isso, então coloquem aí nos comentários os próximos tópicos e hoje a gente vai falar um pouquinho como é que tá rolando, né? O que tá acontecendo com a gente aí durante esse tempo, esses tempos obscuros. Bom, Ricardo, o que você tem para falar sobre isso, meu amigo? Pois é, Marcos. Eu acho que assim, realmente estamos passando por momentos obscuros, como você falou, difíceis, né? A gente nessa caminhada assim, a gente tem lidado com diversas questões, ao mesmo tempo que a gente teve que se adaptar ao mundo remoto, como o professor Duque falou, né? A gente também teve que se reinventar, né? E combinou com o canal agora, né? O Inventar Línguas e a gente, no caso, se reinventando, né? Porque, putz, grilo, eu vou falar, viu? A gente precisou se virar nos 30, né? Assim, no caso, quando você sai de casa, você já sai. Agora a gente, vamos dizer assim, teve a vacina e tal, a gente está um pouco mais, né? Assim, tranquilo, entre aspas, né? A gente tem um pouco mais de coragem, vamos dizer assim, de sair, né? A ciência tem auxiliado nessa questão, né? Inclusive, o que é ciência é um bom tema, né? Que a gente pretende tratar também aqui no canal. Mas eu acredito que esse fato de precisarmos ficar em casa, precisarmos enfim, isso mudou muito a nossa forma de ver o mundo, de entender as coisas, né? Eu acho que o pós-pandemia, a gente pode falar de alguma coisa assim, o legado que vai ficar, né? Que todo mundo fala, o legado, não sei o quê. O novo normal, eu particularmente não consigo compreender essa expressão de novo normal, como se a gente estivesse vivendo um novo normal. Eu acho muito complicado essa expressão, né? Eu não gosto muito, não. Mas, assim, eu acho que o que vai ficar para a gente agora, né, desses próximos momentos, com certeza vai ser essa experiência que nós tivemos de inclusão, de reclusão, sabe? Essa coisa mesmo de se de ter que se descobrir novamente dentro de casa, né? Não está sendo fácil, né? Agora a esperança é que, né, quando você acha que está estabilizando, pum, pintou uma nova variante ali para a gente, né? Ter mais uma vez esse estado de alerta. Então, assim, bem complexo, um momento bem complexo. E eu acredito assim que neste momento essa discussão que nós estamos, né, que está muito em voga aí, que envolve isso aí, que é a questão de acreditar na ciência, né, ou acreditar ou não acreditar na ciência. Vamos botar assim, acreditar na ciência ou não acreditar na ciência. Essa discussão aí de acreditar ou não, para mim, nem era para estar em pauta, né? Porque acreditar na ciência é crença, e ciência não trabalha muito com crença. Religião, com certeza, né? Mas a ciência, você dizer que é de crença, eu acho que os dados falam por si só, né? Enfim. Então, isso aí já era uma discussão que daria para um outro cast aí também, né? Para a gente aprofundar nisso. Mas, de um modo geral, acho que dá para a gente começar a discussão falando dessa forma, né? Antes de passar a palavra para o professor Duque, é, uma das coisas legais aqui do canal, principalmente durante essa pandemia, foi fazer umas lives aí. Eu já terminei já até, falta completar um vídeo sobre o Crátilo. Eu fiz várias Ah, lives lendo Crátilo junto com o pessoal aqui, era muito massa que o pessoal ia participando, perguntando os negócios mesmo, assim. Foi muito bacana porque durante esse período eu não me senti tão sozinho. Porque a gente não pode se ajuda, né? reunir, né? Não pode fazer aquelas coisas com muita gente e tal. Então eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou aqui dessas lives também. E outra coisa, né? Ah,
normalmente quando a gente faz eventos acadêmicos, eu não sei se vocês sentem isso. Com certeza vocês sentem isso, mas vocês estão há mais tempo do que eu, né? Tem aquelas perguntas que a galera pensa assim, eu vou fazer uma pergunta para mostrar o quanto que eu sei sobre um tema e tudo mais. Aí ele faz uma pergunta, mas na verdade é uma afirmação, que ele já sabe a resposta, né? Aí esse tipo de coisa que a gente tá fazendo assim, Pergunta retórica, né? é, assim, mas na verdade isso aí que você tá falando não tem a ver com tal coisa, não sei de que lá, é tudo pro cara mostrar que ele sabe da teoria, não sei o que lá. Aí uma coisa que Duque falou, que faz sentido muito aqui pro canal, é que normalmente quando as pessoas participam daqui, elas realmente estão querendo saber alguma coisa, né? O povo realmente está querendo saber alguma coisa pra cá. Eles Isso perguntam, é ah, bom. mas isso aqui, não sei o que lá, principalmente nas lives do Crátilo, né? Porque tem muita coisa da natureza da linguagem, não sei o que, e o pessoal interessado mesmo, não era ninguém do meio que já estava por dentro do assunto e tal, então muito massa. E antes de mais nada também, a gente já está quase a 20 minutos já, mas eu queria fazer uma menção especial ao camarada Pedro Ivo, do canal Ateu Informa, que também inspirou um pouquinho aqui a criação das nossas listas de reprodução, né? Que ele faz a galera do Pedro, o Renan, o Glaucio, que faz a live toda sexta-feira, né? E o Daniel Cidade também, que me chamaram para participar lá e foi uma inspiração bacana também pra gente aqui. Muito obrigado vocês, galerinha. Espero que vocês venham pra cá também algum dia. A gente pode chamar outra galera para conversar com a gente aqui também, né? Uma vez ou outra, né? Um convidado especial com a gente aqui. Então, é isso. Agora, professor Duque. Bem, em relação a essa questão da pandemia, né? Eu concordo com o professor Ricardo, essa ideia de novo normal, de se pensar, por exemplo, que a gente passou uma coisa e está se preparando para um novo normal, é muito estranho mesmo. Principalmente a gente trabalha com ecologia, né, ecocognição, que a gente trabalha com ideia de estados, né, que não existe, por exemplo, os estados não se repetem, né, estão sempre em continuidade. Então, a gente pode ter passado aí por um evento bastante complicado, né, uma situação bastante complicada, muito devido ao desleixo, né, e desconhecimento dos nossos políticos, né. Eu falo em nosso político, não estou falando só de um, né? Estou falando de vários. Também de colocar a culpa num só também é muito fácil, porque se não houvesse quem, por exemplo, cumpre as ordens, seja a mídia, seja lá quem for, e não questiona essas atitudes, por exemplo, talvez a gente estivesse numa situação melhor. Mas o problema todo é que você tem Senado, Câmara de Deputados, você tem ministério, você tem instituições, o próprio judiciário, por exemplo, que, de certa forma, faz eco para esse discurso ridículo, né, de negacionismo e tudo mais. Então, a gente não pode nunca mais esquecer. Eu acho que isso aí é uma coisa que a pandemia nos deixa do que pode acontecer se as pessoas votam errado e não participam da vida política do país, né? Porque não tem ninguém, vocês já falaram aqui, nenhum de nós que não tenha perdido um ente querido, um parente, alguma coisa assim. E eu acho que as pessoas estão nos assistindo também. Todas perderam pessoas muito queridas, amigos, pessoas próximas, pessoas que as gostavam, artistas, né, que são maravilhosos que a gente perdeu, tipo, por causa muitas vezes de desleixo, descaso, falta de respeito com a República, né? Coisas desse tipo. Mas tem três aspectos, acho que da pandemia, que eu acho que vale a pena a gente frisar, que, que nos chamou a atenção. Eu acho que aí a gente não vai voltar a ser como era antes, entendeu? Não é a questão de novo normal, não. É a questão da mudança que acontece. E a pandemia vem de certa forma, e nos coloca nesses trilhos. Um é a questão da saúde ser coletiva. Eu acho que depois da pandemia não dá mais para a gente pensar a saúde como sendo privilégio de alguns e outros não podendo ter. A pandemia vem dando para a gente exemplos assim aos montes, né? O primeiro exemplo que nós tivemos foi a parte inicial da pandemia, em que se verificou que não adiantava você ter o melhor hospital, você ter os melhores médicos, você poder ir para os Estados Unidos, poder ir para não sei aonde, porque se não se resolvesse o problema da comunidade, não se resolveria o problema da população como um todo. Então, não adianta eu estar bem, mas o vírus está sendo transmitido, então tem que ser para todos.
E agora, recentemente, com essa questão da expansão aí, né, vindo da Europa, da África, por exemplo, países que foram deixados aí ao acaso, enquanto você tem países aí com um número triplicado de vacina, muito maior do que poderiam né, aplicar na sua população, e você tem países, por exemplo, que ainda está com 5% de população vacinada. Então, não adianta nada, porque isso ajuda o vírus a se disseminar mais rapidamente, a sofrer variações e vive causando medo na gente, né? Cada nova cepa que aparece, cada nova variação, a gente fala, meu Deus, será que as vacinas vão dar conta dessas mutações que estão acontecendo aí? Então, ou todo mundo é vacinado ou não vai adiantar. Nós vamos ter sempre surgindo aí novas mutações e problemas sérios. Então, primeiro, a saúde é coletiva. Acho que a primeira lição que a gente tira desse processo pelo qual a gente vem passando. Segundo, é que nunca eu conheci tantos alunos quanto eu estou conhecendo agora. Parece contraditório, né? Mas eu só vi os alunos lá na universidade. Eles chegavam, né? Muitos trabalhavam o dia todo, chegavam, sentavam lá na carteira deles, conhecia eles ali no ambiente de aula, depois iam embora. Agora não. Agora você vê o espaço em que eles estudam, você vê o que acontece na casa deles, você vê, por exemplo, as dificuldades pelas quais eles passam. Eu estou falando aqui de aluno universitário, aluno de pós-graduação. Aluno, por exemplo, que está lá, eu estou orientando, mas ela está tomando conta das panelas, cuidando do irmão, ao mesmo tempo estudando. Isso é muito mais comum do que eu imaginava. Então, você vê, por exemplo, aluno que está, por exemplo, chegando, né, está pedalando de bicicleta, chegando em casa, falando, professor, eu já estou chegando já, mas já estou ligando já estou ouvindo a aula já. E começa a ouvir a aula pedalando. E muitas vezes o aluno chega atrasado na sala de aula, a gente não fica nem sabendo por quê, e é por causa disso, né? Eles saem tarde do serviço, tem que chegar. Então, eu estou conhecendo muito dessa situação. E mesmo a questão estética, né? A casa como é que é, o cômodo que eles estudam, a dificuldade, a iluminação ruim, Barulho, né? os barulhos que enfrentam. Tem gente, por exemplo, que você quase não consegue escutar quando o aluno vai falar de tanto barulho que aparece, muita criança. Aí você começa a imaginar, né? Como que um aluno desse, por exemplo, ele vai ter facilidade, por exemplo, de estudar, de ter o conhecimento, desenvolver sua dissertação, sua tese, né? Então, a gente começa a repensar de novo essa história de meritocracia que começaram a espalhar por aí, né? De que basta a pessoa querer, esses negócios de coach, né? Que para chegar lá basta ter um sonho. Não é nada, não é bem assim, não. Né? As pessoas não começam do mesmo lugar e não têm as mesmas facilidades para se alcançar outros níveis. A gente vê por aí. Então, vida dos alunos, segundo aspecto que eu acho que traz. E o terceiro aspecto, esse eu acho que é bastante positivo, eu acho que é o professor deixou de ter medo das tecnologias. Porque essa coisa de você poder utilizar as redes sociais, usar esses recursos como esse que a gente está usando aqui agora, né, para falar com as pessoas, sempre existiu. Né? A gente sempre teve, por exemplo, recursos como esse. Mas eu pensava assim, gente, eu nunca vou saber usar isso, é muito difícil. Até que a pandemia nos obrigou, por exemplo, a ter que aprender isso em uma semana. Eu lembro que eu pensava, meu Deus, eu nunca vou conseguir. Como é que eu vou, por exemplo, ao mesmo tempo que estou passando slide, estou controlando aqui som, fazendo não sei o quê. Nas primeiras semanas foi um terror, eu não conseguia me manter ali, eu achava que eu não ia conseguir nunca. Hoje em dia, eu estou aqui falando com vocês, abri meu bloco de notas, vou fazendo anotações, ao mesmo tempo vou dando atenção a outras coisas. Ou seja, nós trouxemos para a nossa vida as redes sociais. E eu acho que isso é bastante importante, porque as redes sociais têm sido as formas, têm substituído televisão e várias outras formas de comunicação com as quais os jovens se informam. Né? Eu acho que faltava ao professor, à universidade, encontrar suas bases e entrar, por exemplo, no mundo daqueles, por exemplo, que estão se formando e muitas vezes ouvindo pessoas que não têm o que oferecer, ou então oferecer caminhos que não são os melhores. Eu acho que colocar a gente em igualdade nesse sentido, eu acho que é uma coisa muito legal. Você vê, o exemplo que nós temos é a Abralim. Vocês viram a quantidade de material que a Abralim colocou. Antigamente, quando você buscava no YouTube alguma coisa sobre linguística, você só encontrava em espanhol, em inglês. Você não tinha nada no Brasil. Você já viu a quantidade de canais de estudantes de letras, de alunos de pós-graduação, de cursos, de programas de pós-graduação, de associações, e a quantidade de material que a gente tem. O Dermeval da Hora, ele tem um canal que eu gosto muito de assistir,
né? É maravilhoso. Ele consegue, ele traz, por exemplo, essas pessoas que são extremamente influentes da área de linguística, de literatura, para falar no canal dele, e pessoas, por exemplo, que passariam despercebidas. Tá dando condição de todo mundo ouvir as ideias dos nossos pensadores, das pessoas que constroem a ciência linguística, a literatura. Eu acho muito interessante. Então, quer dizer, se não fosse essa tecnologia, talvez nós estivéssemos ainda patinando no mesmo lugar. Se você quer conhecimento, vem para dentro da universidade. E não a universidade vai até você, a universidade está indo, né? E os contatos que se ampliaram. Eu nunca produzi tanto de forma coletiva como eu estou produzindo agora. Essa ideia nossa mesmo da gente se juntar e montar alguma coisa junto vem devido primeiro, a questão da pandemia, né, que fez com que a gente criasse maneiras de se comunicar, alternativas, e a gente pensou, por que não usar essa maneira alternativa para a gente gravar, a gente fazer ao vivo, seja lá como for, para que as pessoas tivessem acesso aos nossos diálogos, né? Olha que interessante. Então, os nossos contatos se ampliaram. Eu nunca, por exemplo, passei a conhecer muito mais pessoas de outras universidades, participando de eventos com elas, bolando coisas. Simplesmente agora, por exemplo, eu tenho exemplo a professora Solange, que todos nós conhecemos. A Solange fala, Duque, eu preciso trocar uma ideia com você sobre isso. A gente liga a câmera e a gente fica conversando. Quer dizer, eu não tive ainda coragem de pedir autorização para você, Solange, quando você conversar comigo, eu posso gravar, porque assim são... Então, olha a riqueza, quando que a gente poderia, por exemplo, ter essa facilidade, essa disposição da gente conversar, trocar ideia com pessoas de outros estados, outros países, né? Então, a gente tem que pensar nisso também. Isso é algo que eu acho que não volta mais. Eu acho que o que a gente fizer a partir de agora, em termos, por exemplo, de ensino, de pesquisa, a gente vai ter que considerar essa revolução tecnológica que entrou na nossa vida. Nunca mais vai ser do mesmo jeito nesse sentido. Eu acho que isso é importante. Então, são esses três aspectos. A saúde é coletiva, a gente entra na casa dos alunos e vê, de fato, o que acontece na vida deles, né? Então, a gente está conhecendo mais o ser humano. E a questão das tecnologias e as novas formas de contato que se desenvolveram a partir dali, eu acho que a gente não pode esquecer isso, né? Então, é isso. Muito, muito massa. É uma coisa que você falou no começo. Tem dois comentários aqui para vocês, vocês desenvolverem a respeito, né? A primeira coisa é que, do primeiro aspecto que você falou, a respeito da saúde coletiva, né? A gente vê que realmente os problemas que a gente vê assim durante a pandemia, que a gente viu durante a pandemia e que vai continuar acontecendo se for da mesma forma, não tem a ver com a nossa capacidade técnica e científica, né? Porque a nossa capacidade técnica e científica está lá em cima, o Brasil mesmo, né? O Brasil tem uma capacidade científica de produzir. A gente poderia produzir a nossa própria vacina aqui facilmente, né? Qual foi a dificuldade? Não tem insumo, não tem equipamento, né? A gente tem a possibilidade de fazer vacina, foi mais rápida, a produção de vacina mais rápida que aconteceu, né, de todos os tempos, a própria tecnologia. Então, a questão não é a nossa dificuldade técnica nem dificuldade científica, a questão é realmente de uma organização coletiva, né? Então, eu achei muito, muito importante isso aí que o Duque falou. E outra coisa que eu queria perguntar, que é uma coisa que muita gente falou durante muito tempo, que é sobre, acho que quem disse sobre o voto? Acho que foi Ricardo. Ricardo falou sobre o voto e sobre a importância do voto, ou foi Duque, não lembro agora. Mas a respeito das pessoas pensarem no voto, né? E muita gente tem uma esperança agora, depois de tudo que aconteceu, de que o pessoal se ligue mais depois, né? O que vocês acham nisso? Eu, sinceramente, eu não tenho esperança, assim, de que vai mudar de alguma forma mesmo, do jeito que a galera vai votar, não, sabe? Não tenho mesmo, infelizmente. Eu acho que, completando, né, aquela ideia da saúde ser coletiva, uma coisa que me chama muita atenção, uma coisa que eu tinha até muito orgulho do Brasil, né, porque a gente sempre ouviu falar dessa não aceitação da vacina, né, de negacionismo em relação a vacinas em vários países. Mas o Brasil sempre foi um país assim que todos, a vacina você via uma mobilização geral. Era um país assim que se orgulhava dos números, tipo, em tanto tempo nós conseguimos vacinar não sei quantos por cento da população, quanto a sarampo, quanto não sei mais o quê. Recentemente, né, com aqueles casos de febre amarela, por exemplo, você viu como é que foi
Você não via ninguém questionando, por exemplo, essa vacina foi feita por quem? É vacina da China, é vacina não sei de onde. Não tinha isso. As pessoas, por exemplo, viam ali a vacina como sendo algo que estava ali para prevenir doença, não sei mais o quê. E as pessoas ficavam loucas. Eu lembro que eu estava viajando, estava no Rio, quando esse negócio da vacina da febre amarela, e eu falei assim, eu preciso vacinar, e a minha mãe me levou lá num posto lá perto lá da casa dela, tinha fila de pessoas, as pessoas alegres, felizes, porque estavam tendo a vacina, não sei o quê, e não tinha problema nenhum, não tinha atraso, não tinha nada, você chegava lá, você tinha vacina para acontecer, nunca aconteceu isso. Agora você vê pessoas escolhendo vacina, você vê pessoas dizendo que a vacina tem não sei o quê, que a pessoa vai virar comunista, que vai virar isso, vai virar aquilo. Da onde esse pessoal tirou isso só agora? Por que ninguém nunca questionou a vacina? Nós somos sempre um excelente exemplo, e só agora que está acontecendo isso no Brasil. E tanto isso não é uma coisa do brasileiro, você observa que a vacinação aqui está sendo um sucesso. Mesmo com todos os contratempos, as pessoas estão se vacinando, né? Tipo, parece que um troço, que eu sei o que foi, mas eu não vou repetir aqui, influenciou essa gente durante um tempo, mas as pessoas caíram na real e viram que não tem salvação, você não tem jeito. Nós temos um histórico de quanto que a vacina faz bem para a gente. De repente, essa mudança. Então, isso é uma coisa que tem que é do Brasil. O Brasil, por exemplo, é um país, por exemplo, que quando abraça essas campanhas, realmente as coisas são bem feitas, organizadas, né? Nós temos o SUS, gente, que é um exemplo para o mundo inteiro. Você vê vários países querendo implantar um sistema pelo menos parecido com o SUS e não conseguem, né? Aí você vê uma meia dúzia falando um monte de besteira sobre o SUS, não sabe o que acontece de fato, não sabe o que é ser pobre, né? Aí ele fala assim, um monte de besteira. E a outra coisa que você fala é a questão da tecnologia. Você vê que o Brasil rapidinho se adapta. É um povo muito talentoso, né? Você vê que muito rapidamente a gente já começa a entrar, já entramos já nesse ciclo de criar vacina, e já tem vários institutos pesquisando, só Deus sabe quando, como, né? Porque a gente que está na universidade, a gente vê a quantidade de cortes, a dificuldade que a pesquisa passou a ser para a nossa vida, né? Você não consegue, bolsa sendo cortada, é isso. Mesmo assim, a gente se desenvolve apesar disso tudo. Né? Então, quer dizer, eu acho que essas duas coisas são interessantes, né? Essa questão da gente pensar como que um povo que tem uma história de amor e de relação positiva com a ciência, de repente, por exemplo, se solta. Alguma coisa aconteceu nesses anos recentes que fizeram com que a população, eu acho que é papel nosso como linguistas, analistas do discurso, mais para frente, voltar e tentar entender o que aconteceu que essas pessoas, por exemplo, mudaram a posição, mudaram os posicionamentos em relação a isso, né? Eu acho que isso é importante, né? Eu acho que é relevante. Ricardo, queremos ouvi-lo. O povo quer saber, pensa num povo curioso, mas eu vou falar, hein, que isso que, né? Mas que do que falou faz toda, enfim, ilustrou exatamente o que precisa ser ilustrado, porque realmente com essas duas questões de saúde e tecnologia, pensando no nosso país, a questão da saúde, o prof já falou tudo aí, realmente. Nós somos um exemplo para o mundo. Putz, as Inclusive, né, campanhas de Ricardo? vacinação. Quando começou esse negócio da pandemia, não sei o que lá, Ah, você via a opinião dos especialistas, né, em isso. epidemiologia e tudo mais, e todo mundo falava assim, lá fora o pessoal tá meio despreocupado com o Brasil, porque o Brasil já tem um sistema unificado de saúde, o Brasil tem Exatamente, uma cultura de vacinação, então vai ser é isso. tranquilo lá e tal, não sei o que. Exatamente. Essa é a experiência que nós temos, esse sistema de vacinação a nível nacional, o planejamento, a estrutura, a logística, tudo já estava tudo muito organizado, e não à toa a campanha de vacinação funciona muito, né? E lógico, e tem também esse processo de conscientização, que com certeza está sendo muito bacana aqui conosco, né? Assim, o pessoal tá, a gente vê mesmo assim uma grande parcela da população indo se vacinar, isso está sendo bacana, estamos servindo de exemplo aí. Tanto é que os países europeus, né, que
que sempre se consideram aí o início de tudo, né, o centro do universo, da O galáxia, velho mundo. eles estão aprendendo eles estão aprendendo com a gente também nessa questão, né? Acho que eles acabaram baixando um pouco a bola, entendendo que precisam reinvestir aí principalmente nessa campanha de imunização, né? E essa parte da tecnologia, né, que vocês falaram também, de fato, né? Tirando um grupo da família do WhatsApp, que você recebe de 6 horas da manhã mensagem de bom dia, cheio de florzinha, a gente é muito bom em tecnologia, viu? A gente realmente manja desse babado aí. Quem é que faz essas Quem é, fotos? Porque queria conhecer é essa muito figura. diversificado. Tipo, é muito difícil repetir uma fotinha daquela de bom dia, né? São várias, são milhares, Não assim. repete, Quem é não. que faz essa galera? E, Onde é que eles conseguem, né? e eu queria saber quem que tem esse arquivo mental também, que não repete, por exemplo, o que a gente chama de as tias do Zap, né? Galera lá que mais old school, né? Que manda. Eles não repetem, não. Né? Tem as tias lá que não repetem. Eles têm toda uma logística. Ah, essa figurinha eu já mandei no mês passado. Tipo, não repete de jeito nenhum. É interminável. Deve ter a produção, né? A fábrica específica lá, a fábrica das tiazinhas do Zap, e aí distribui primeiro para ela deve replicar. Mas, assim, com relação a isso, só para encerrar essa questão também da tecnologia que vocês falaram, de fato, né, essa reinvenção, essa parte aí realmente é um legado, né, que o professor Duque falou também, esse momento que a gente está tendo síncrono aqui, né, que está substituindo o presencial, né, isso está realmente massificando, né, a ciência. Isso é muito positivo. Deu vários exemplos fantásticos aqui da Abralin e tal, e a gente está conseguindo ter material, né? Eu acho que o que está faltando um pouquinho para a gente é incluir, né, letradamente essa galera, tipo, dar um pouco mais de suporte no letramento, no sentido de, né, facilitar um pouco essa linguagem, que é o que eu acredito que a gente está buscando, né? Facilitar essa linguagem, né? Porque quando a gente realmente conseguir fazer isso, a gente vai, de fato, trazer uma democratização da ciência em níveis que, com certeza, a gente nunca tinha visto antes, né? Nem na história desse país, como já disse, né, o antigo presidente aí. Nunca na história desse país. É verdade. E nunca na história, eu acho, da humanidade, né? A forma como a gente integrou, né, e puxando, inclusive, para a nossa pesquisa, né? A forma como nós estamos integrados ao ambiente agora, né, mesmo distantes, conectados e cada vez mais mostrando quanto a gente é conectado com tudo ao nosso entorno, né? Não só o Wi-Fi, mas realmente estamos conectados em todos os sentidos, né? Tirando só a carga física, está todo mundo conectado, né? Nesse outro aspecto, né? E eu acho que essa democratização da ciência realmente é um caminho sem volta, como vocês falaram. E a gente vai... precisamos agora cuidar dessa parte aí do letramento, né? A gente precisa, vamos dizer assim, o cidadão médio que tem interesse, né, e assim não conhece os termos técnicos, ele agora, com certeza, a gente facilitando essa linguagem, né, para a gente bater essa bola, com certeza a gente vai estar contribuindo nesse processo de democratização científica, porque ciência é muito interessante, é muito bom você falar. Putz, a gente estuda a linguagem, como as origens, como a nossa mente, né, tá ali construindo, né, a linguagem, como nós processamos. Putz, isso é interessante pra caramba. Então, imagina a gente chegar na galera explicando isso com uma linguagem que seja acessível. Então, acho que isso é muito bacana, viu, Marcos? Grande Marcos. Eu pensei num negócio aqui, nada a ver. Isso aí que é bom, pô. Essas ideias que são as melhores. Porque você fala no negócio da vacina e tal, né? E o pessoal desacreditar. Essas campanhas todas, né, racionalizadas, assim, negacionistas,
começam todas nos Estados Unidos, é impressionante isso. E, inclusive, a coisa dos anti-vaxxers, né? E uma das bandeiras é que a vacina causa autismo. A vacinação causa autismo. Vocês sabem, você tem alguma ideia de como é que surgiu isso aí? Eu me lembrei agora, quando vocês falaram o negócio da vacina, eu me lembrei disso aí. Aí, justamente porque a gente está interessado em falar, no próximo vídeo a gente vai conversar sobre ciência, sobre o que danado é, o que pode ser considerado ciência ou não, né? Discussão muito doida, muito longa. Mas essa pesquisa do autismo, ela foi Esse encomendada. tema aí vai ser uma jornada, Vai ser viu, uma grande. Marcos? Vamos fazer uns 20 dias isso. Essa pesquisa do autismo, ela foi encomendada lá por uma revista que não era científica, é uma revista normal mesmo. E olha a conclusão dos caras, assim, é até interessante pra gente lembrar depois quando eu vou falar da ciência. A conclusão dos caras, eles pegaram os dados das pessoas que tinham autismo e das pessoas que foram vacinadas. Aí eles disseram assim, ó, todo mundo que tem autismo foi vacinado. Ou seja, vacinas causam É a mesma conclusão. Todo mundo bebe água, todo mundo que bebe água tem autismo. Só que todo mundo se vacina, óbvio, todos que têm autismo vão ser vacinados. Todo mundo bebe água, todo mundo que tem autismo vai beber água. É tão impressionante assim que. E eu tenho a impressão, né, que a gente fala assim, depois de um tempo que começou esse negócio, eu tenho a impressão de que já existia uma galera assim, aqui no Brasil mesmo, que era meio doido, assim, meio pirado das ideias, de ver conspiração em tudo. Tem um pessoal assim, né, que vê conspiração em qualquer coisa, parece que eles ficam procurando os negócios assim pra ver conspiração. Mas parece que esse pessoal tinha uma vergonha, não sei o que que era, se eles eram meio né, recatados. Aí depois que um certo grupo lá chegou e começou a falar o que queria, né, parece que esse pessoal ficou legitimado. Mas eu tenho essa impressão que sempre essa galera existiu, assim, mas era num número muito reduzido, né? Tanto é que parecia que não tinha, né? Aí agora parece que eles estão ficando com vergonha de novo. Isso aí que o Marcos falou agora, que o Ricardo também falou, eu acho que isso tem a ver com a vulnerabilidade do povo, né? do povo. Tem a ver com o que o Ricardo falou do letramento científico, né? Acho que agora a gente está conhecendo as redes sociais, a gente está começando a chegar em todos os lugares. Acho que agora é isso que o Ricardo falou, a questão agora da gente preparar as pessoas para o letramento científico, né? A ideia de que a ciência ela não é um conhecimento que quer substituir outras formas de conhecimento, é uma forma de conhecimento específica e que merece ser pensada, ser analisada, e é importante estar na nossa vida, né? Mostrar para as pessoas que, desde a hora que elas acordam até a hora que elas vão dormir, por exemplo, elas estão lidando com tecnologias, com coisas, com situações que foram colocadas pela ciência, né? É, Desde o do som que você ouve no coisa, o ventilador que está ligado na sua A casa, própria né? construção da casa, do jeito que ela é A construção feita, da né? casa, O a forma como a sistema água de chega até você. encanação e tal. Isso são o quê? São mérito da ciência. Então, é um conhecimento necessário. A pessoa não precisa ficar com medo, tipo, esse conhecimento vai substituir o da minha religião, vai substituir a filosofia de vida, o senso comum que eu sigo. Não, não é nesse sentido, né? Cada conhecimento tem um Exatamente. papel dentro da formação. Todos nós temos vários tipos de conhecimento, mas esse letramento científico é importante. E aquilo que o Marcos falou ali sobre a questão do autismo, né, de associar, agora recentemente também falar que causa AIDS, né, a vacina, alguém falou, não vou nem dizer quem foi, mas teve O uma vídeo foi até tirado do ar. pessoa falar um negócio desse, né, assim, não faz sentido. É porque isso vem da ideia de que tem a ver com o letramento científico, de que qualquer correlação é causalidade, não é, né? As pessoas, os eventos eles podem se correlacionar de várias formas diferentes, dentre elas as correlações causais. O problema é que as pessoas que vocês falaram aí, né, que adoram uma conspiração, eles tentam buscar nexo causal em elementos que nem correlacionados estão. Então, por exemplo, é como se igual essa história da Terra plana, né? Se você pensar um pouquinho, você vai ver, por exemplo, que teria que ser uma armação tão gigantesca, tão grande, tão universal, que ninguém até hoje
teria coragem, né? Nenhum astronauta, né, de países que são inimigos entre si, não sei o quê, a coisa foi tão bem planejada que ninguém falou a verdade. Todo mundo entrou assim no mesmo, sejam comunistas, sejam não comunistas, não sei o quê. Todos eles guardam as fotos reais, né? Passaram de geração em geração, não falaram nem dentro de casa, né? Que viram na verdade a Terra era plana, né? Quer dizer, você vê que é um troço que está fora da imaginação. Mesmo que você queira tentar achar relação causal nisso, você não consegue. Como é que pode chineses e americanos, russos, estão reunidos em esconder da população uma verdade, a verdade que a Terra é plana. Então, todos eles, por exemplo, manipulam fotografias, manipulam não sei o quê, com única intenção. Não teve um militar desse, por exemplo, não teve um governo desse que soube da verdade e teve a coragem de falar, igual aquele negócio da Área 51, né? Área 51, não, eu estou inventando isso, gente. Área 51, Todos os presidentes souberam disso, que lá eles abriam lá ETs, né, que faziam cirurgias, que estudam, trabalham a tecnologia avançadíssima. Ninguém deixou vazar nada até hoje. Você vê que é um troço tão bem sensacional. Aí eles têm que criar para isso uma outra. Aí eles acabam criando uma outra conspiração. Então eles chegam à conclusão que existe uma rede que é histórica no mundo, em que se a pessoa sai daqueles, como é que eu vou dizer, daqueles juramentos que foram feitos, né, daqueles princípios, a pessoa é morta, é perseguida, né, como tem a grande conspiração do triângulo, tem um olhinho no meio lá, aquele negócio lá do... Sim, os Illuminatis, né? Illuminati, não sei o quê. Então está tudo envolvido, aí as pessoas vão criando cada vez mais coisa. E pior, chama isso de ciência, porque eles criam correlações absurdas, porque não é difícil você criar uma correlação, né? E dar o nome disso de causa. Por exemplo, se eu saio aqui, tropeço no fio, né, do ventilador, caio, quebro o dente, eu posso dizer, por exemplo, que a causa foi, por exemplo, a existência de ventilador. O inventor do ventilador foi o causador de eu ter quebrado o dente. Né? Tipo, você consegue buscar causas super distantes. E a ciência não faz isso. A ciência trabalha com causas imediatas. Não é desse jeito que se faz. E essas pessoas estão buscando causas lá não sei aonde para tentar justificar essas correlações loucas. Então, acho que a gente tem que fazer, sim, um vídeo sobre ciência e desmistificar essas histórias, né? De coisas que não fazem o menor sentido, né? Lembrando que o povo é vulnerável a esse tipo de coisa. E pensa comigo, gente. É muito mais interessante você acreditar, por exemplo, que as pessoas estavam tentando chegar a um poder supremo lá, não sei o quê, estavam se juntando para construir uma torre, e Deus, por exemplo, joga uma maldição, uma espécie de maldição, que a partir de agora vocês não vão se entender mais. E a partir dali começou a diversidade das línguas. É muito mais legal que isso, dá para fazer filme, do que simplesmente dizer que a língua varia. Muito mais interessante. Não é mais interessante? Você acreditar um filmaço, né? Que a Lua é um disco voador gigante que está observando a humanidade, que as pirâmides, na verdade, foram feitas por extraterrestres. Até eu acho mais legal, eu adoro ver aqueles programas lá do Discovery, né? E tal. Não é que é mesmo? Os astronautas eram os deuses astronautas. Os deuses eram astronautas, né? É muito interessante. Tem uma que eu gosto de mostrar para os alunos, que tem uma foto não, um quadro não sei se é de 1600, que tem um cara usando um tablet no quadro. Tá vendo? Isso aqui é a prova de que, na verdade, a gente já faz viagem no tempo há muito, mas, na verdade, não é coisa, né? É o espelho, porque os índios faziam negócio em troca de espelhos com os europeus, então era muito comum os europeus chegarem aqui, por exemplo, e estarem importando espelhos, porque eles conseguiam o que eles queriam dos índios, quando trocavam por espelhos. Aí está segurando um espelho, aí já foi gente a dizer, isso aí é prova de que esse cara viajou no tempo, isso é um tablet que ele está segurando. Né? Porque, claro, a nossa teoria explica isso, né? A gente vai dar significado aos objetos e às coisas em função do conhecimento que a gente tem. Então, quando eu olho para uma pirâmide, por exemplo, toda certinha, com toda aquela perfeição matemática, aquelas pedras que foram carregadas, deslocadas, né? É muito mais fácil acreditar que a tecnologia da época não seria capaz.
Mas você não para pensar, por exemplo, que não foram só escravos, foram populações inteiras que auxiliaram nesse trabalho, que, na verdade, existia uma técnica de corte já usando água, de transporte. Você não imagina esse conjunto de coisas, né? Você não pensa na complexidade. Você pensa assim, nossa, hoje, para carregar isso na mão, eu não conseguiria, precisaria de guindaste. Se não tinha guindaste na época, então foram ETs que fizeram isso. É fácil pensar assim, né? E é muito legal também, né? Pensa numa criatividade, viu? E, e outra coisa, né? Você falou aí de toda a arquitetura de um monte de gente, ninguém fala nada. Aí eu penso hoje que a gente tem os roteiros da Marvel, que Nossa. a Marvel é toda cuidadosa de não deixar. Eles fazem até o seguinte: eles pegam uns roteiros, não dizem as falas dos outros personagens, é só do seu, e eles colocam coisas que não vão estar no filme, pra confundir a cabeça dos atores, pra eles não darem spoiler, né? E mesmo assim vaza coisa, né? Num grupo tão pequeno quanto é a Marvel, aí você imagina o mundo inteiro, a Rússia, né? Vários governos diferentes, um diferente do outro e tal, e não vazou Gerações, nada. gerações Gerações diferentes, diferentes. crenças diferentes. Sinceramente, eu acho que isso aí, para mim, já é um forte indício de que isso não faz o menor sentido, né? E Ah, que outra não sei, coisa, feto na Coca-Cola, na Fanta, sei lá o quê, porque adoça a Fanta com feto. Como uma pessoa pode acreditar nisso, gente? Eu juro para Foi vocês, se um dia eu tivesse acreditado nisso, eu teria vergonha, sabia? Por que a pessoa não tem vergonha de acreditar num negócio desse? Não, às vezes eu acho que, eu juro para vocês, eu acho que é mau caratismo, porque é impossível alguém acreditar nisso. A não, pessoa faz isso no caso de porque quem ela quer cria, certeza que Não, sustentar. e sendo a pessoa que criou ainda, como eu conheço a pessoa, eu digo com certeza que o cara é escroto mesmo. quem repassa essas coisas, certeza, assim, aqui no Brasil, né? Ele não cria nada, né? Seu Olavo lá. Ele não O cria bom é nada, que ele fica lá nos Estados ele Unidos de boa, né? importa, Só ele importa as jogando. coisas, Para cá quando tem que usar o SUS daqui. que ele não pode pagar a É, cirurgia lá. E ele figuraça. fica puto com o governo, né? Que não me deu uma porra de uma medalha, não me deu dinheiro, porra. Eu tô passando necessidade aqui, não sei o que lá e tal. Na figuraça. Tem uma dona, um dia desse, veio aqui em casa, um dia desse, assim que houve a eleição, ela disse que agora vai tudo melhorar. Eu falei, mas por que vai melhorar? Não, porque os comunistas vão acabar. Eu falei, o que é comunista? São as pessoas que não leem a Bíblia, não acreditam em Deus, não sei o quê. Então, ela criou a própria definição de Lógico. comunista a partir de uma série de correlações. Aí eu falei assim, não, mas onde é que a senhora leu isso? Não sei o quê. Aí ela vem com um WhatsApp, por exemplo, aqui, ó, uma amiga minha me passou, ó, que os comunistas estão querendo, por exemplo, estão vendendo uma madeira, estão querendo impor esse negócio de homossexualismo nas crianças, não sei o quê. Um negócio de WhatsApp absurdo, troço todo falsificado, com as fotos mal colocadas, não sei o quê. E é Os assim, caras não então, tem nem o detalhe de usar o Photoshop direito, né? Os você caras falou do fazem... bom dia, enquanto está no bom dia, ainda é bom. O problema é quando começa, por exemplo, essas montagens mal feitas convencer a população da. Não, aí você falou muito. Realmente, eu ia puxar para esse lado mesmo. Assim, só voltando essa coisa da anticiência, né? Pô, os caras adoram o Brasil, porque o Brasil, pelo fato, né, de nós termos problemas no campo da escolaridade, no campo, né, disso que a gente está falando, dessa necessidade de letramento, de um modo geral, os caras criam aqui teorias que todo mundo, que desce. O que é mais fácil? Um cientista explicar, né, toda uma logística, um funcionamento técnico do vírus, por exemplo, né, da Covid, para explicar como funciona, como é replicado, não sei o quê, ou um cara falar, né, que não, isso é uma gripe, isso é uma gripezinha. É mais fácil entender dessa forma. Não, eu vou tomar um sol. Entendeu? Toma um sol, mato. É mais fácil acreditar. Então, assim, é bom demais, né, você trabalhar com as conspirações, porque você vai exatamente naquilo que a pessoa que não entende vive, né? Você trabalha ali naquele pedaço, né? E uma coisa legal é que essas teorias da conspiração, tem uma que eu acho assim sensacional, que eu vi um grupo, tem uma galera, eles formam um grupo, uma associação, né? Eu confesso que é muita coisa, eu não teria essa coragem de botar minha foto num grupo
né, que assume que é terraplanista, por exemplo. Putz, eu acho que esses caras realmente têm coragem, os caras têm coragem de dizer isso, porque eu não teria essa coragem, não. Terraplanista não pode usar GPS. Porque o GPS é Exatamente, não pode usar GPS. tudo baseado na teoria da relatividade. Para eles, Pois é, gravidade não existe, então não pode não usar tem GPS. exatamente. Novamente, volta na ideia do letramento científico que você falou. Eu acho que as pessoas têm uma ideia muito errada de ciência que foi se construindo ao longo da história. O povo, né? Não a gente que está na academia. Alguns de nós também, mas normalmente as pessoas que não são cientistas. Por exemplo, que a ciência, na verdade, é o culto da dúvida, ela não é o culto da verdade, ela não apresenta afirmações que são verdades, ela apresenta afirmações que vão sendo testadas e podem mostrar erros, falhas. Ela é dada à prova, a ciência, né? Então, nenhuma afirmação científica ela é verdade, porque a qualquer momento alguém pode, por exemplo, encontrar algo que contraria aquela ideia. Então, a ciência por si só, a sua natureza é de ser questionada. E as pessoas pensam que a ciência está atrás de uma verdade definitiva e que quer trocar as verdades espirituais, não sei o quê. Não, a ciência é uma verdade que nos satisfaz dentro de um determinado tempo e de um espaço. Então, por exemplo, existem as verdades que a ciência apresenta que dão conta com a tecnologia que nós temos e com as necessidades que nós temos da nossa época. Mas surgirão novos cientistas que vão colocar essa verdade à prova e vão trazer novas verdades. Senão não haveria o avanço científico, as mudanças científicas, diferentemente das outras formas de conhecimento, que são estáticas, né? Se a pessoa diz assim, Deus existe, isso é uma verdade estática e não pode ser questionada, é uma verdade, por exemplo, que não é colocada à prova. Então, é o contrário do que as pessoas pensam. A ciência não é dona da verdade. A ciência é um tipo de conhecimento que se coloca à prova. Daí, por exemplo, essa discussão toda. Ah, mas a vacina ela ela só atinge, só é eficaz 80%, 90%, então eu não vou correr risco. Mas ela nunca alguém fez uma vacina na expectativa de que essa vacina fosse 100%. A vacina é algo, por exemplo, que vai sendo alterado, aperfeiçoado ao longo dos experimentos que vão sendo feitos. Você começa in vitro, aí você vai para uma população pequena, para animais, depois uma população pequena, uma população um pouco maior, e quando ela se espalha, por exemplo, no mundo inteiro, a variedade é tão grande de situações específicas, salubridade, formas de alimentação, que toda essa complexidade se mistura, por exemplo, com os ingredientes ativos lá da vacina e pode ser que os resultados sejam distintos. Aí uma pessoa morre e, de repente, por causa da vacina. Aí 1 milhão de pessoas foram vacinadas, uma morre, aí você diz assim, a vacina não presta, não sei mais o quê. É falta de letramento científico, não entendeu o que aconteceu. Se você for analisar, por exemplo, pessoas que morrem de problemas como é que a gente fala, né? O sangue fica, ai meu Deus do céu, tem um nome, coagulado. Se você for comparar o número de pessoas dentro do universo de quem tomou vacina, é o mesmo número no universo antigo de quem não tinha tomado a vacina. Então, se em 1.000 pessoas, 10 têm coagulação de sangue sem tomar vacina, é a mesma coisa que continua acontecendo, só que aí vem a história da correlação, né? A pessoa já está na expectativa de que a vacina pode causar algo. Então, ela pega aquelas doenças, aquelas situações que aconteceriam, mesmo se a pessoa não tivesse tomado a vacina, e já atribui, já imputa a culpa, a responsabilidade nos ingredientes lá da vacina, né? Para dizer que a vacina faz mal, não sei o quê. Então, ciência não está atrás de verdade definitiva. Ciência satisfaz um determinado tempo, um determinado lugar, e pronto, esse é o objetivo da ciência. Por isso que ela não substitui as outras formas de conhecimento. Eu preciso me sentir bem, eu preciso acreditar que existe um outro mundo depois da morte para eu, por exemplo, não enlouquecer. Esse tipo de conhecimento, que é o conhecimento mítico, religioso, seja lá o que for, ele é fundamental para manter a calma, a paz, às vezes paz até demais. A pessoa, por exemplo, aceitar as condições em que ela está, né? Então, às vezes é necessário que aconteça isso. É um conhecimento relevante também, né? Mas o conhecimento científico, se não fosse conhecimento científico, nós não teríamos as tecnologias e não teríamos como, por exemplo, vencer essas adversidades todas. A gente não ia saber nem que esse vírus está por aí, né? Sim. A gente só descobriu porque a gente tem um conhecimento. A gente estaria atribuindo as mortes a algo mítico, ou uma peste, né, que a humanidade está sofrendo. A gente talvez estaria vivendo ainda aquele período dos mitos, né? Aliás, eu acho que não teria nem ninguém para falar isso, né?
Talvez não tinha nem chegado até indo hoje. embora todo mundo, morreu todo mundo. Já tinha ido, é verdade. Pode crer. Esse letramento científico que a gente está batendo tanto hoje, né? Nessa questão de massificar o conhecimento científico, realmente é importante, inclusive, para isso, né? Para mostrar, como falou, para mostrar para o pessoal que não existe algo absoluto nem imanente, né? Como uma verdade irrestrita, e no sentido de que, por exemplo, a ciência quer combater a religião, que isso aí é uma das coisas que eu acho mais complicadas, né, que existe. Eu vejo muito, eu assisto aquela série, não sei se vocês assistem, Grey's Anatomy, vocês assistiram? Eu ouvi falar, mas eu não Eu consegui. ouvi falar, que mostra os casos, né, tal, de vários doentes, tal, no hospital, e tem, né, a história paralela dos médicos, né, e tem a história com os casos dos pacientes, tem cada caso que, né, assim, e um dos casos eu achei massa, que foi um caso com um indígena, né? Aí o cara estava doente e tal, e segundo a tribo, né, era o pajé lá, era o suprassumo, né, o cara que concentra, é o pajé, né? E aí, segundo a galera, a mulher que trouxe ele, a indígena que trouxe ele, falou que a alma dele estava esvaziada, estava esvaziando do corpo, né? E aí, né, estava a crença deles, né? Então, para eles, ele estava perdendo essa alma que estava esvaziando, como se fosse um buraco que esvaziasse mesmo, aquela coisa de recipiente, né? O indígena estava com esse problema e tal, e eles, né, foram lá no hospital e tal, e a mulher falou, olha, a gente quer muito que você cure, a gente acredita na medicina, né? Mas a gente precisa fazer o nosso ritual aqui dentro. Aí qual que é o ritual? Não, a gente vai trazer, né? O pessoal da tribo vai fazer aqui uma cerimônia, vai, né, fazer uns tal, porque sem esse ritual ele vai perder a alma, né? Aí os caras lá, os médicos, ficam meio assim, né? No começo, caramba, bicho, né? Pô, mas isso aí, enfim, aí mexeu com um bocado de coisa, com crença, com, né? E no final, os caras deixaram, né? Olha as duas coisas lá, né? A questão da ciência, da religião e das crenças. Aí eles fizeram tal ritual e o pessoal ficou mais tranquilo, né? O pessoal agora vai dar certo, agora, né? Pô, ele vai ser curado, tal. E o cara tava tipo com um câncer já bem lascado, sabe? O pai, para a ciência era um negócio já complicado. Aí os caras foram lá, tal, e realmente curaram ele, né? Então ficou aquela coisa, né? Pro pessoal né, da tribo, né, teve lá, né, o dedo das divindades que eles fizeram. Então, eu achei bacana, né, no frigir dos ovos, o que eu achei bacana foi mostrar nessa possibilidade, essa quebra, né? Isso puxa esse negócio da polarização política, né? que para mim isso é ridículo, né? Aquela coisa da polarização, como se determinadas ações pertencessem a um lado, determinadas outras ações pertencessem a outro lado, e a seu posicionamento político ou religioso define quem você é, define seu caráter, define, né, a sua essência. Isso é tão complicado porque quando a gente fala que um cara é comunista, primeiro, que o comunismo ele nunca aconteceu na sua essência, isso aí já é uma questão, né? Quando você fala em comunismo e você vai buscar os preceitos, os conceitos, você vai ver que o comunismo nunca aconteceu na sua essência, porque a sociedade precisaria ter um nível de consciência que nunca aconteceu. Então, é utópico até por quem criou o conceito. Então, esse é um ponto que eu gosto sempre de bater, porque o pessoal sempre Disso aí, mas confunde. Como é? Eu discordo disso aí do comunismo, mas pronto. Mas isso é um pouco. Porque eu estou pensando aqui a ideia. Então, acho que esse socialismo, acho que a gente pode já ter. A gente já teve relações de socialismo, né? Eu acho que a gente já teve. Eu acho que o comunismo, acho que a gente ainda teria um nível a mais que poderia acontecer. Não sei se, enfim, isso é minha leitura, né? Mas é tão interessante porque a gente pode falar em comunismo, pode falar em socialismo, pode falar em sócio-democrata, pode falar
em conservador, pode falar em liberal, enfim, olha quanta coisa, né, para a gente falar, sem que precise ser aquela coisa, né, polarizada. Então, assim, tem esse problema do letramento digital, tem esse problema que eu acredito também que é o letramento político, né, também junto, e, enfim, a gente junta todos esses desconhecimentos e forma um grande balaio que é bem complexo, né? Então, quando você junta tudo, realmente a gente tem muita coisa assim que a gente precisa discutir muito mais, né? Até de forma até exaustiva, acho que a gente precisa até ser repetitivo algumas vezes, né? Ser taxativo para que realmente a gente consiga fixar na galera aí nessas questões. Eu gostaria de finalizar aqui com a fala do Ricardo, com o ditadozinho do Senhor dos Anéis, do Tolkien. Todo o mal converge para Mordor, né? Então todos esses problemas vão se juntando uns aos outros, não sei o que lá. É igual a galera que é negacionista, bolsonarista, antivacina, não sei o que, é tudo junto, né? É racista, não sei o que lá. Todos esses problemas precisam ser enfrentados, né, no mesmo sentido, né? Eu acho. Por fim, eu queria finalizar aqui, aliás, em alguns minutos. E a nossa intenção, agora esse primeiro bate-papo está sendo gravado, mas a gente quer fazer com lives, então o bate-papo também não vai parar com a gente, né? Vai continuar com vocês aí. Vocês vão mandando coisas, né, durante a nossa live, a gente vai comentando e obviamente vai ficar mais longo, né? Por fim, eu vou passar os finalmente aqui para Ricardo e para Duque. E eu queria falar só uma coisinha aqui que a gente está falando de letramento científico, bastante. E aí é realmente isso. A ciência, a gente vai falar sobre isso. A ciência não tá com a palavra absoluta, nem está interessada nisso, né? Inclusive a teoria da evolução, né, é uma das teorias mais bem comprovadas. Por quê? Porque teve muita gente interessada em destruir a teoria, né? Foi a teoria mais batida de sempre, assim. Todo mundo queria provar que ela estava errada, né? Verdade. E, coincidentemente, todo mundo que foi interessado em fazer isso acabou provando várias coisas na teoria da evolução, né? Acabou fortalecendo, né? Então, assim, se você está interessado em rebater alguma coisa que é muito bem aceita, você vai ser o cara do ano na ciência, bicho. Se você provar que a teoria da evolução está errada, você vai ser o próximo Galileu aí. Eu só não queria estar na capa da revista Time, né? Mas de resto... Se você conseguir fazer isso, você vai ser o cara, né? Mas tem que ter... Vai dar trabalho, vai dar um trabalhinho. E não é porque a gente não está interessado em mudança, né? Porque realmente a mudança tem que ser... Você tem que provar porque as coisas são desse jeito e não de outro e tudo mais, né? Muita gente tentou e não conseguiram até agora, né? No caso da teoria da evolução. Enfim, e a Terra esférica já desde a Grécia Antiga, né? Então é isso aí, vou passar para os finalmente aqui. Muito obrigado a todo mundo que viu esse vídeo do canal Inventa Línguas. Nosso primeiro vídeo aqui do povo, né? Quer saber? E nosso interesse é fazer mais material desses aqui. Eu fiquei muito contente, né, com a nossa... Finalmente é quando vai assim, agora vai, né? O primeiro passo lá e vai dar certo. Vamos fazer o vídeo. Assim, depois de um momento a gente fica bem... Mais solto, né? Mais tranquilo, falando. Então é isso aí. Ricardo, quer falar alguma coisa pro pessoal? Gente, primeiramente queria dar um salve aí ao Marcos, ao professor Duque, que é muito massa bater esse papo com vocês, duas mentes brilhantes aqui conosco, então sempre é muito engrandecedor, aqui a gente sempre sai ganhando, a gente sempre sai aprendendo mais, ó, só o bizu aqui a gente vai só captando e aprendendo. Então, nesse ponto eu acho fantástico esse momento, né? Agradecer aí esse convite aí do Marcos para a gente inaugurar junto ao canal dele, o Inventar Línguas, e a gente começar esse novo projeto aí, que eu acho que vai dar muito pano para manga. E eu acho que uma, né, das grandes marcas que nós vamos tentar implementar por meio do projeto é exatamente essa massificação científica, né, que é um sonho que eu acho que apetece a todos nós três aqui, né? A gente realmente quer fazer com que essa linguagem seja
compreensível a todos, né? Que a gente possa chegar à população que anda meio escanteada, né? E a gente sabe que, né, assim, não é pouco esse número, né, da população, que eles tenham acesso, que eles consigam compreender, né, aquilo que a gente fala, né? E a gente que estuda, por exemplo, variação, que estuda, né, essas coisas da linguagem, todos os dialetos, essas coisas, a gente é que precisa se adaptar. Afinal, né, tudo para o povo, né? Tudo para o povo. O povo vai dar nada, é tudo para ele. Então, assim, já que é para ele, é nós quem temos que nos adaptar a ele, não o contrário, né? Então, mais uma vez, valeu, né? Assim, agradeço aí ao Marcos, ao professor Duque, que foi sensacional, valeu mesmo. Legal. É isso aí, Duque. Vocês estavam falando de rituais, né? E antes, né? Eu pensei numa coisa que, na verdade, a nossa ação só é significativa por causa dos rituais. Tudo que nós fazemos, por exemplo, antes de a gente disso ter ser significativo, isso foi um ritual. Então, quer dizer, você vê a relevância, como é que essa coisa que está entranhada na vida das pessoas, que dá sentido a elas, é a base até do que é fazer ciência. Fazer ciência é um ritual, como qualquer outro ritual que nós acompanhamos. Então, jamais a ciência vai desmerecer, por exemplo, outras formas rituais de se chegar ao conhecimento. Isso é fundamental, né? Você vê rituais de compreensão do papel da natureza na vida, né, do conhecimento indígena. Você vê, por exemplo, aqui que a gente estuda cultura indígena, se os índios estão sendo exterminados, né? A gente estuda justamente porque eles têm muito a oferecer, eles sabem lidar com a natureza muito melhor do que a gente, por exemplo, né? Nenhum cientista talvez consiga fazer o que eles fazem, e o que eles fazem vem tudo desse sentido da vida que tem a ver com o ritual deles na floresta, com os animais, o respeito que eles têm por aquilo que os alimenta, coisa que a gente perdeu há muito tempo. Então, quer dizer, então, esses rituais são fundamentais e é importante que se estude para a gente ver se a gente muda a humanidade. É que eu estava falando do conhecimento indígena, eu pensei numa... Eu já estou inventando moda, né? Uma ideia, por exemplo, para outros encontros, de a gente poder trazer outras pessoas também. Por exemplo, a Graciela. Eu gostaria que a Graciela estivesse aqui para falar sobre essa questão, por exemplo, do conhecimento indígena. Acho que foi o Ricardo que estava falando aí, ou você, Marcos? Foi. Eu fui lembrando do trabalho dela. Então, o dia que a gente for falar de um tema específico que vai tratar dessas questões, seria legal a gente trazer um especialista, né, uma pessoa para conversar com a gente. Eu acho que valeria a pena. E outra coisa que eu acho que a gente tem que fazer também no próximo encontro, até para o pessoal ficar com vontade de assistir, é a gente explicar por que esse nome, né? Porque o povo quer saber, que a gente fala, ri, e a gente não está entregando aí o que aconteceu, né? Eu acho que as pessoas merecem uma explicação sobre por que o povo quer saber. De onde vem isso, né? Como é que o Ricardo inventou isso? Já estou entregando. Já spoilou. Então, gente, é legal vocês terem ideia. Nossa, eu estou adorando participar disso, né? E dizer que a gente não está fazendo nada de diferente do que a gente faz sempre que a gente se encontra. Nas redes sociais, nos WhatsApps da vida. O que a gente faz é isso. Quando eu, Ricardo, Marcos, estamos conversando, a gente está conversando da mesma forma que a gente está conversando aqui. Isso que o professor falou, só rapidinho, só para ilustrar isso que você falou. Isso que o professor falou, na verdade, essa conversa que a gente está tendo aqui é o que a gente faz nos bastidores, né? Que quando a gente não está gravando, ou quando não está, é exatamente isso aí mesmo. E a gente, muitas vezes, a gente fala, poxa, essa conversa está tão legal, né? Se a gente pudesse, só que a gente fala em gravar, nunca grava, não sei o quê. Eu acho que como é que a gente chama, né? Essa playlist, tem um nome, né? Formato dentro do canal da Línguas, eu acho que é a oportunidade, por exemplo, de a gente estar registrando essas ideias que a gente vai tendo, né? Algumas com certeza fazem muito sentido, outras talvez nem façam, né? A gente vai olhar um tempo depois e falar, nossa, como é que eu falei aquela besteira? Não sei o quê. Mas isso é legal, né? Eu acho que isso que é interessante. Então, gostei muito, muito bom conversar com vocês assim também aqui na tela, no computador. Sair um pouquinho do WhatsApp, né? Gostei muito. Mesmo porque não tem problema quando vocês mandam gravação de áudio, não, mas eu odeio gravação de áudio. Vocês podem ver, né? Quando nada é gravado. Eu detesto o negócio de gravação de áudio. Eu prefiro escrever 20, 30 do que ouvir a pessoa falando.
Mas vocês podem continuar mandando, tá? Eu só estou dizendo isso porque... Acho que foi uma indireta, viu, Marcos, pra gente. Não Nunca manda. mais eu quero ouvir nada de áudio nenhum. Vocês não sabem. Só quem manda é o Ricardo. Que dureza. Ricardo, mas pode mandar, Ricardo. Pode mandar, mas eu detesto completamente. É. Tá, mas se puder não mandar, tá bom. Isso aí, galerinha. Foi muito bom estar com vocês aqui, todas as criaturas falantes. Então, mandem aí sugestões para os próximos vídeos. Fiquem conosco. Falem aí o que vocês acharam do que a gente falou aqui hoje. Foi muita besteira, foi coisas bacanas, engrandeceu a vida de vocês, né? E é isso. Até mais. Fiquem ligados aí no Inventa Línguas. Falou!